Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos da Interwebs. Eu sou o Guts e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Nerd Hub. Esses dias atrás eu estava navegando pela internet, pelas Interwebs da vida, e me deparei com uma discussão inusitada. Então, seria o Kuririn, personagem de Dragon Ball, capaz de solar todos os ninjas do universo de Naruto? Apesar de tudo, eu fiquei um pouco intrigado e hoje vamos debater e bater o martelo em definitivo se realmente em Terra de Naruto, Kuririn é Deus. E antes de mais nada, se você está curioso, já deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida no canal, para não perder mais nenhuma análise e nenhum embate. Então, simbora pro vídeo. Se você não deixar o like, o Kuririn vai vir puxar seu pé. É sério. Deixa o like aí, se inscreve aí, cara. É rapidinho aqui, ó. É um clique, nem vai machucar. Mas se você não deixar o like, não se inscrever aqui no canal, eu e você, a gente vai ter que sair na porrada. Não vai ter jeito. Antes de mais nada, precisamos fazer um parênteses aqui, tá? Para quesito de análise, para esse vídeo, chakra é igual aqui, tá bom? Para a gente poder ter equivalência. Dito isso, vamos apresentar os nossos competidores. A apresentação dos personagens. Do nosso lado esquerdo temos o conhecido humano mais poderoso da Terra. Aquele que, além de fazer uma vilã trocar de lado na base da paulada, literalmente, não contente com isso, ainda casou e teve um filho com ela. Temos aqui o nosso monge sem nariz, Kuririn! E do nosso lado direito temos os ninjas mais poderosos do universo, que para muitos é considerado um dos melhores animes já feitos, a Rapa de Naruto! Então vamos começar com o nosso tampinha careca, Kuririn. Começou sua jornada com Goku quando ainda eram crianças e logo se tornou seu parceiro de treino e seu melhor amigo. Após crescer, Kuririn se deparou com diversos desafios, como matar uma porção considerável de Saibamens, que nesse momento eram bem mais poderosos que ele, por exemplo, O Mestre Kami do clássico, e esse que por sua vez já conseguia explodir a lua com um Kamehameha bem dado. Além disso, conseguiu lutar e ferir Nappa, mesmo sendo bem mais fraco que ele naquela ocasião. Nappa era bem mais forte que Piccolo, que ironicamente também já explodiu a lua durante o treinamento do Gohan. Mas, cara, quantas luas tem em Dragon Ball, Toda hora explode uma lua, loucura demais, Kuririn também lutou contra o Frieza por bastante tempo, entretanto terminou morrendo para ele nessa ocasião, Depois de ser revivido na Saga do Céu, ele lutou contra o próprio Céu na forma perfeita. Forma essa que, concentrando todo o seu Ki, poderia lançar um Kamehameha e varreria todo o sistema solar, e possivelmente seus golpes físicos poderiam destruir planetas, visto que apenas com uma mão destruiu um asteroide que vem em direção da Terra. Cell desferiu golpes contra Kuririn e esses golpes apenas o deixaram desacordado. O próximo feito realmente relevante do Kuririn foi no Torneio do Poder, onde além de aguentar fazer um treinamento com Goku na sua forma Blue, sua participação ainda impressionou até mesmo o Bills por conta da sua inteligência em batalha. Vale citar também suas técnicas como Taioken, Kamehameha e, é claro, a técnica mais icônica do personagem, o Kienzan, que por sua vez pode ter uma capacidade bem superior à do próprio Kuririn. Visto na saga de Frieza, quando ele ainda era bem mais fraco que o vilão, ele conseguiu cortar fora um pedaço da sua cauda. E sabemos que em Dragon Ball resistência é igual ao tamanho do seu Ki e do seu poder de luta. E para finalizar as apresentações, temos, é claro, os ninjas mais poderosos do mundo. Dentre esse acervo temos Kaguya, Madara, Obito, Minato, Hashirama e todos que podemos usar como recurso de batalha estratégico contra o Kuririn. Vocês já conhecem, mas vamos citar. Kaguya, a deusa de outro mundo do universo de Naruto, entidade extremamente poderosa, criadora do chakra e basicamente de toda a Terra como conhecemos hoje no universo de Naruto. Ela tem acesso a técnicas de abrir portais dimensionais e transportar qualquer um para essas realidades, manipular seus próprios ossos e tudo que é apunhalado por eles são reduzidos a pó. Com o poder de manipular todas as transformações de natureza em suas formas mais elementares e dobrando elas à sua vontade, pode criar assim Goldodamas, esferas negras de chakras maciças que desintegram tudo que tocam. Temos também Madara Uchiha, o que muitos consideram como o real vilão final de Naruto. Dentre a sua gama de habilidades temos os poderes de percepção do Mangekyo Sharingan,
jutsus de manipulação de fogo poderosíssimos e, é claro, a capacidade de puxar meteoros de fora da atmosfera. Além de tudo isso, o acesso ao estilo madeira e toda a sua capacidade regenerativa proveniente das células do Hashirama, o primeiro Hokage. E é claro, não podemos deixar de citar o seu Susanoo e também suas habilidades de Jinchuriki do 10 Caudas, podendo criar clones que habitam uma dimensão paralela, portanto invisíveis ao olho humano e além, é claro, de projéteis que possivelmente alcançam a velocidade da luz. E obviamente também possui os poderes do Rinnegan, que eu acho que é melhor comentar sobre isso no próximo personagem, porque muita gente tem esses poderes, né? Obito Uchiha, gênio estratégico em batalha, conseguiu manipular toda a Akatsuki por baixo dos panos e secretamente os guiar para realizar os seus próprios objetivos. Ninjas esses que eram extremamente inteligentes e habilidosos em suas respectivas áreas, além, é claro, do seu acesso ao Kamui. Técnica é essa de espaço-tempo bem semelhante às capacidades da própria Kaguya, além, é claro, de acesso aos 6 caminhos do Rinnegan. Além de acesso a todos esses jutsus provenientes das transformações básicas da natureza e, é claro, da sua intangibilidade. Enfim, o acervo de habilidades realmente é gigantesco, afinal, basicamente se trata de toda e qualquer técnica que já foi mostrada no universo de Naruto. Dito isso, vamos diretamente para a análise. Vamos analisar os diversos pontos tais como força física, velocidade, resistência, capacidade destrutiva e, é claro, habilidades e técnicas especiais que seriam pertinentes serem citadas nesse contexto. Lembrando que apesar de ser uma luta teoricamente de apenas um personagem contra dezenas de outros personagens, vamos pensar apenas em lutas 1 contra 1. Afinal, de um lado temos todo um universo com diversas técnicas que fazem diversas coisas, com diversas possibilidades e combinações, e do outro lado a gente tem o Kuririn, um cara careca. Então analisar todo mundo contra o Kuririn de uma vez seria difícil criar realmente uma análise, afinal qualquer combinação poderia ser feita a qualquer momento. E de certa forma isso abre margem para a interpretação que podem gerar situações duvidosas e tudo mais. Dito isso, bora lá. Força! Kuririn tem uma força física escalada a toneladas, tendo já treinado com pesos extremamente desproporcionais ao seu próprio, tendo treinado com o Sr. Kaiô e principalmente em seu trabalho como policial. Ele levantava carros como se fossem penas. Além, é claro, de seus poderosos golpes que faziam os inimigos voarem por quilômetros. Já no universo de Naruto, é possível citar feitos como Naruto na luta contra Toneri, dando um soco tão poderoso que partiu a própria lua, ou o próprio Gai, com seus 8 portões liberados, cujos golpes distorciam o ambiente em sua volta, apenas com a pressão do ar. Bem, sabemos que força física não é exatamente o atributo mais proeminente no universo de Naruto. Dito isso, e por falta de material de fato trazendo a força bruta da obra, se comparada ao universo onde o Kuririn está inserido, então, primeiro ponto, Kuririn! Velocidade. O universo de Dragon Ball é conhecido pelos seus diversos feitos de velocidade, seja um personagem cruzando distâncias interplanetárias em questão de segundos, apenas voando, seja cruzando a Terra e dando várias voltas nela em segundos também, e o Kuririn não fica para trás nesses quesitos. Atualmente o Kuririn é facilmente escalonado ao nível de poder acima de um Super Saiyajin da saga do Freeza, e tal poder quando mostrado por exemplo no filme do Super Hero, o que pra gente pareceu uma luta bem duradoura, na real aconteceu em questões de frações de segundos, quando Trunks despedaçou o Freeza e uma câmera gravou a ação. Já para o lado de Naruto podemos citar feitos como o Haikage Ai, que superou velocidades supersônicas e se move mais rápido que um raio, ou o próprio Naruto, que superou essa velocidade com facilidade. É pertinente citar também que o Naruto desviou golpes do Madara que possivelmente se moviam à velocidade da luz. Entretanto, isso apenas fala sobre o poder de reação do Naruto quando no modo Rikudo, pois havia sempre uma espécie de pré-cognição vinda do Naruto. Ele sempre agia antes do ataque ser lançado. Algo semelhante aconteceu com o próprio Goku, que reagiu aos golpes que paravam o tempo, simplesmente prevendo seus golpes. O grande ponto nesse quesito se chama Minato. Apesar de fisicamente não conseguir atingir velocidades tão altas quanto a de Naruto, porém o seu poder de reação é praticamente instantâneo, e no seu caso o poder de reação é sim velocidade, dada a natureza da sua técnica. O Raijin é um teleporte, portanto a maior velocidade existente no universo, porém ele só pode se teleportar para onde o selo foi colocado, onde ele já tinha marcado antes de executar, o que geralmente fica em suas próprias kunais. Dito tudo isso, novamente ponto para o nosso querido careca. Afinal, dar voltas na Terra em segundos é bem mais rápido que qualquer coisa apresentada em Naruto. Entretanto, vale a pena falar que caso o campo de batalha seja previamente preparado pelo Minato, possivelmente ele superaria o Kuririn em velocidade. Afinal, nada é mais rápido que um teletransporte com poder de reação instantâneo. Resistência. Como foi citado aqui, um golpe de céu foi o suficiente para despedaçar um asteroide
E tal golpe, apesar de nocautear o Kuririn, não o matou e depois de alguns dias ele estava completamente recuperado, isso na Saga do Céu. Apesar de atualmente não termos feitos substanciais de resistências vindo do próprio Kuririn, é possível afirmar que sua resistência está bem maior, afinal a resistência está diretamente ligada ao poder de batalha de um guerreiro, ou entre as palavras, em seu Ki. E pensando que personagens de Dragon Ball estão em constante evolução, o nosso carequinha não é diferente. Já em Naruto, os maiores feitos de resistência possível a serem citados são os dos próprios usuários das células do Hashirama, onde além de resistirem aos mais poderosos golpes do universo em questão, tal como a famosa bicuda do Gai, né? Naito Gai! Que simplesmente varreu todo o espaço à volta do seu impacto e, apesar de beirar a morte, se recuperou completamente logo em seguida. Dito isso, nenhum personagem de Naruto resistiu a golpes que destruiriam a Terra, tal qual Kuririn fez ao não morrer para o golpe do céu lá na Saga Cell. Então, ponto para o Kuririn. Poder destrutivo. É extremamente conhecido as capacidades destrutivas de Dragon Ball. É possível citar feitos como o do Mestre Kami lá no Dragon Ball clássico, que destruiu a Lua com um golpe, tendo apenas centenas de poder de luta. Eu sei que essa escala de medição não é mais utilizada nos dias de hoje, porém é válida ser citada para fins de comparação. Vegeta na saga Saiyajin tinha 18 mil de poder e poderia destruir toda a Terra apenas com um Gallic Roll. Já na saga Frieza, Kuririn tinha 15 mil de poder após seu potencial ser desbloqueado. Então é possível afirmar que Kuririn poderia destruir a Terra na saga do Frieza. Ou caso queira dizer que apenas 18 mil de poder do Vegeta poderia destruir a Terra, então pelo menos na própria saga do Frieza, o Kuririn já conseguiria destruir pelo menos umas 30 luas aí, já que Dragon Ball tem bastante, ele conseguiria levar de base. Afinal, o Mestre Kami levou seu poder a mais ou menos uns 500 para conseguir destruir a Lua, e o Kuririn com 15 mil teria pelo menos 30 vezes esse poder. E isso é claro, lembrando que atualmente ele está bem mais forte. No caso do Naruto, podemos citar novamente o caso do Naruto dando um soco que despedaçou a Lua, ou pelo menos o poder destrutivo das Godoldamas que desintegram tudo que tocam. Mas em escala de poder, não tem comparação, não dá para chegar perto do nosso tampinha, então mais um ponto para o nosso querido Kuririn. Técnicas e arsenal. Nesse quesito, Kuririn não é tão versátil, contando basicamente com técnicas de destruição, além, é claro, de poder voar, porém vale citar o Kenzan, que no geral é basicamente um disco de energia extremamente afiado, com um poder de corte muito elevado. E apesar que quando a diferença de poder for incalculável, o Kenzan não faz nada contra o alvo, por exemplo, quando o Kuririn usou contra o próprio Cell, que não fez nem cócegas nele. Porém, na saga Frieza foi o suficiente para cortar um pedaço do Frieza, e no caso do Cell, tinha um poder em torno de um Super Saiyajin 2. O que era realmente incalculável se comparado ao Kuririn dessa época, e é interessante citar também o Taioken. Basicamente é uma flashbang que cega a qualquer um que for acertado. No universo de Naruto, o hall de técnicas são bem elevadas, entretanto podemos descartar técnicas de poder bruto, mesmo as mais poderosas como o Bijudama, Materazo, afinal o alvo delas é o Kuririn e ele resiste a golpes que destroem planetas, provavelmente não faria nada com o nosso cara que não tem nariz. Com exceção das Gododamas, afinal, até onde se sabe, simplesmente desintegra o que toca, então caso toque o Kuririn, poderia sim ser fatal. Entretanto, por conta da sua velocidade, é bem difícil que isso aconteça, o que nos leva a pensar nas outras técnicas que não tem nada a ver com destruição em si, e realmente apenas o contato visual poderia ser o suficiente para prender o Kuririn. Entretanto, como foi visto no próprio universo de Naruto, para escapar de um Genjutsu é necessário que haja a manipulação do seu chakra, e nesse caso Ki e Chakra são iguais. Possivelmente o Kuririn quebraria o Genjutsu sem nem perceber que caiu nele. Afinal, manipular e variar o seu Ki é o básico em um combate no mundo de Dragon Ball. Então, na primeira investida dele seria o suficiente para que esse diferencial de nível de energia supere os limites de qualquer Genjutsu. Temos também técnicas como o Rinnegan, tal qual a absorção de Chakra, e até então não teve um seu limite mostrado, né? Então vamos especular que realmente seja ilimitado. Porém, o Kuririn não precisa de técnicas de Ki para finalizar qualquer um do universo de Naruto, então possivelmente os caminhos do Rinnegan apenas dariam uma dorzinha de cabeça no Rolon e nada mais. O que resta apenas uma coisa, o Kamui. O Kamui realmente pode surtir algum efeito sobre o Kuririn, afinal é possível mandar ele para outra dimensão e esperar ele morrer lá de fome ou de sede. Afinal, ele é um humano, né? Porém, o Kuririn já reagiu a golpes extremamente mais rápidos do que o portão do Kamui. Então não dá para contar com esse desfecho. Porém, o maior usuário de Kamui
O Obito tem a capacidade de se tornar intangível, então dadas certas circunstâncias, a menos que Kuririn exploda a Terra por completo, provavelmente não mataria o Obito, afinal ele não conhece a técnica e provavelmente teria dificuldade de entendê-la, pela sua complexibilidade diferente do Minato, o que resultaria em empate. Existe também o Izanagi e o Izanami, entretanto seriam ambos inúteis, afinal não importa quantas vezes o usuário de Izanami volte à vida, só serviria para Kuririn finalizá-lo novamente. Já no caso do Izanami, o loop temporal não ia importar, porque sempre o Kuririn iria vencer e não teria destino para aceitar. Afinal, além de tudo isso, é um guerreiro de coração bondoso. Então o vencedor dessa batalha é... Kuririn! Sim, Kuririn. Mas calma aí, fã de Naruto. Eu sei que a gente tá falando de um personagem considerado fraco no universo de Dragon Ball, mas é preciso entender que esses universos têm uma escala de poder totalmente diferente. Um se trata de guerra, intriga, estratégia e muito, mas muito flashback. E no outro são guerreiros multiversais que explodem planetas como se fosse brincadeira, né? Não tem como lidar com isso. E é claro, novamente, não pensamos em questões de estratégia de combate, preparação, afinal, isso é muito trabalho de roteiro e esse vídeo era apenas para ser uma análise. A gente podia fazer um vídeo, né, cara, sobre o que o universo de Naruto poderia fazer para poder tentar lidar com o Kuririn, já que o Kuririn é uma potência em pessoas. É uma boa ideia, tá? É um bom vídeo, dá para fazer tranquilo. Mas comentem aí embaixo se vocês querem ou não esse vídeo, tá? Também comenta para mim aí embaixo se vocês concordam ou discordam dos pontos que a gente acabou trazendo nesse vídeo e o que você pensa sobre o assunto. E não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E de resto, rapaz, é isso. Muito obrigado, um beijo, um queijo, fiquem todos na paz, valeu, falou! Até mais!